professor Fernando Dornelles, até quando o nível do Guaíba vai seguir tão alto assim? Boa tarde, professor. Olá, boa tarde. Bem, por um momento, né, a gente está chegando aí no ápice aí dessa contribuição das últimas chuvas que ocorreram, né, e a previsão é a gente manter esse nível aí por mais hoje, amanhã, e ele começar a descer, então, até a gente ter uma nova subida aí com as chuvas que estão previstas para o fim de semana, né? No fim de semana, então, a gente tem acumulados aí acima de 100 milímetros na região da Serra. Né? O ponto positivo, se é que possa dizer, não vai ser uma chuva que vai pegar toda a bacia do Guaíba, então ela vai ser parcial, mas ela vai contribuir bem significativamente ali nas cabeceiras do Rio das Antas, né, fazendo essa água chegar no Taquari, que responde rapidamente, né. Então a gente vai ver essa chuva sábado e domingo, segunda e terça que vem a gente já vai, né, segundo essa previsão, a gente espera aí que ocorra um repico aí do nível do Guaíba lá por segunda e terça que vem, mas por enquanto ainda a previsão é que ela, né, fique aí nesse limiar aí, chegando na cota de inundação, passando um pouquinho, mas nada tão superior que a gente está vivendo agora. Professor Fernando Dornelles, que é o professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, né? Só porque eu não havia dado crédito da forma correta, Paulo Germano. Professor, qual a avaliação do senhor ou a sua expectativa, né? Como é que o senhor está enxergando o que está por vir? Com essas chuvas que ainda vão vir no final de semana, em princípio começa a descer o nível do Guaíba ainda hoje, né? Mas aí vem essas chuvas. O que o senhor acha? A gente pode ter algo próximo do que a gente vivenciou no ano passado? Ou, no mínimo, alguma enchente que atinja ali o início da Avenida Mauá? O que o senhor vislumbra? Não, ainda não tem nada no horizonte que nos faça crer que é algo semelhante, né, ao ano passado, e nem ao novembro de 2023, né, que o Guaíba chegou a 3,46 metros. Ainda não tem esse cenário aí desenhado. Então, por enquanto, as notícias são boas, mas a gente está acima da cota de alerta. O que significa isso? Que a gente está numa condição de ameaça de inundação bastante grave, né, bastante alta, que no momento, né, se ocorrer outro fenômeno meteorológico, como o que causou essa cheia, agora pegando a condição de umidade do solo que a gente tem na bacia e já os níveis com a sua várzea parcialmente ocupada, aí a gente pode ter um cenário agravado e aí significativamente, né? Então, por isso que a cota de alerta nos deixa em alerta, é exatamente esse o termo aí. Mas chegou a ser atingida a cota de inundação ali no Cais Mauá, né? Que são 3 metros, ali a água já está invadindo aquele espaço do cais, né, professor? O senhor... Exato, mas para Porto Alegre, essas inundações pequenas, acima da cota de inundação, a gente passa já ela teve, com certa... Isso, em 2023 a gente teve duas, né? Isso. Chegou a 3 metros e 18 em setembro. Em 2023 a gente teve duas vezes, né? Chegou em setembro foi 3 metros e 18, em novembro 3 metros e 46, né? A de 13,46 a gente teve ingressos de água mais significativos na cidade, a gente já teve mais complicações, mas mesmo assim não foi nem perto do problema grave que foi da ruptura da comporta 14 e o colapso total. Desculpa, Vivi, é que como já está invadindo ali no Cais Mauá, claro, tende a descer um pouquinho, depois com a nova chuva, a tendência, essa que é a minha dúvida, é subir mais do que a gente está vendo agora? Ou o senhor imagina que deva ser algo próximo do que já está ocorrendo? Não deve piorar muito o cenário em relação ao que temos hoje? Próximo do que está agora. Pode ter alguma variação, porque a gente está olhando uma previsão, né, de chuva para sábado e domingo, ou seja, a gente está olhando uma chuva prevista para daqui a 4, 5 dias que pode alterar. Então é um cenário ainda provisório. Conforme a gente vai chegando mais próximo do evento, a gente tem uma certeza maior e a gente consegue desenhar esse cenário aí com mais certeza. Professor Fernando, pelo que o senhor coloca, então, o que nós temos nesse ano agora, nessa situação de 2025, seria uma situação normal para o Guaíba, isso? Normal não dá para dizer, porque, né, desde 1899 a gente teve cota... Assim. A cota acima de 3 metros foram apenas 7 vezes, né, em todo esse período.
né, que dá uma recorrência aí a cada 18 anos, aconteceria, né, se a gente dividir o número de vezes pelo período de tempo monitorado, né, seria em média a cada 18 anos. Só que a gente teve ultrapassando a cota 3 metros agora, né, em 3 anos consecutivos. E essa condição de ultrapassar a cota, professor, dos 3 metros, a cota de inundação em alguns pontos, ela é condizente com a chuva que se teve ou a própria situação da bacia, da questão do assoreamento contribui para isso? Daquela ideia que se tem, às vezes, que o Guaíba está enchendo até mais fácil do que antigamente, isso é real ou é só efeito dessa chuva que a gente teve ou a condição da bacia que realmente atrapalha, digamos, e pode fazer com que se suba até mais rápido? Não, o fator principal aí foram as chuvas, né? A gente está com um evento de cheia muito semelhante ao que a gente teve em outubro de 2015, né? Com o pico foi 12 de outubro de 2015, o Guaíba foi a 2,94 metros. Naquela época a gente teve a precipitação aqui em Porto Alegre, né? A análise só da chuva aqui em Porto Alegre não é totalmente correta, né? A gente tem que olhar toda a bacia, mas só para a gente ter uma ideia, né, do que aconteceu de chuva em setembro de 2015, a gente teve 200 milímetros aqui em Porto Alegre no mês de setembro e no mês de outubro 260 milímetros. Então está bem condizente aí com os volumes que a gente observou. Mas a gente sempre, né, como eu comentei no início dessa fala agora, que as chuvas, né, elas devem ser observadas em toda a bacia e da maneira que ela aconteceu. A gente pode ter chuvas menores, mas terem ocorrido de uma forma que causa cheia mais grave. Por exemplo, se começar a chover primeiro nas cabeceiras e depois essa chuva se concentrar na parte média e baixa da bacia, a gente vai ter um evento amplificado, porque conforme a água vinha descendo da parte alta, a gente fazia essa chuva, né, a gente observava uma chuva cair já em cima da onde a onda de cheia estava andando. Isso daí acaba amplificando a cheia. Uhum. Professor, e a questão, acho que a gente não pode deixar de abordar isso, da água voltando pelos bueiros, pelas bocas de lobo ali nos bairros mais baixos, Praia de Belas, 4º Distrito, enfim. O que está ocorrendo ali, professor? De novo está ocorrendo, não é um fenômeno novo, me parece. Isso é normal? Falha a prefeitura, o DEMAI, de não ter resolvido isso? Eu queria que o senhor fizesse uma análise fria sobre essa situação que apavora as pessoas estão desesperadas ali naqueles bairros, achando que a água pode entrar nas suas casas, né? Os moradores dessa região aí que estavam nessa mesma região em 2015 devem lembrar perfeitamente de que também teve esses pontos aí de alagamento que a gente está observando agora, né? Então, em 2015 não foi resolvido, professor. É brabo, a gente descobriu, né, essas conexões diretas aí, né? Quando a gente faz um polder, né, quando a gente protege uma área com diques e muro de concreto, a gente obriga toda essa água interna, ela vai ter duas maneiras de sair. Ou vai ser por meio das casas de bombas que a gente tem em Porto Alegre, ou vai ser pelos condutos forçados, né? O conduto forçado evita da gente ter uma casa de bombas, porque ele absorve aquela água da parte alta da bacia e confina numa galeria hermética, que ela só vai desaguar no Guaíba. E nesse trajeto na parte baixa da cidade ele tem tampas, né, que são tampas herméticas, né, que deveriam ser herméticas para não ter, né, como a água vai estar sob pressão dentro dessa galeria, ela vai tentar sair. E se essa tampa não for competente para resistir a isso, não tiver frestas, né, a gente vai observar essa saída de água. Então o que a gente tem aqui no Praia de Belas são conexões diretas, que a água não está indo nem para a casa de bombas e não é um conduto forçado. Pois é, e ali no Praia de Belas é isso, né? Segundo o DEMAI, a drenagem ali na região funcionaria aí por gravidade, porque não há um sistema ainda de bombeamento por aí, né? É isso, né, professor? Isso, exatamente isso. A gente tem, né, uma boca de lobo ali da Praia de Belas, ali ela está conectada direto no dilúvio. Quando o dilúvio sobe, ele inverte o fluxo e ele entra, né, claro, para a cidade, fazendo a água brotar aí das bocas de lobo. Nós falávamos, PG e Alessandro, justamente sobre essa questão do retorno da água em alguns pontos. Pelas bocas de lobo, né? Isso, e de situações que são relatadas pelos moradores, já que aconteceu na cheia de 2015, né? Professor, e isso ocorreu já em 2015, o senhor mesmo mencionou. A minha dúvida é, sim, há justificativa para isso ainda estar ocorrendo hoje, 10 anos depois? Bom, é uma questão administrativa, né, de
prioridades aí que o município dá para suas atribuições aí, né? Então, avaliar se é ou não, né? Óbvio que o tempo hábil seria suficiente, né? Mas se é adequado ou não, daí é outro tipo de julgamento. Para o Praia de Belas, que o senhor citou, que é a região do Praia de Belas, é por gravidade, isso deveria ser feito um sistema de barramento, de bombeamento, ali também teria que ter sido instalado isso. Sim, essas ligações que elas estão direto ali, né? A chuva que cai ali no shopping Praia de Belas ou ali na Avenida Praia de Belas por outro lado do dilúvio ali, né? Ele não pode conectar direto no dilúvio. Ele tem que ir para a casa de bombas. Ali no caso do lado do quartel ali, tem que ir lá para a casa de bombas número 6, lá na rótula das Cuias. E a do lado do shopping ali tem que ir para a casa de bombas número 13, que é a mais próxima dele. E essa questão é que nós trazíamos, o senhor ficou nos ouvindo, né, durante a notícia na hora certa, e o repórter Paulo Egídio nos trouxe do prefeito confirmando que houve esse extravasamento ali no dique do Sarandi. É porque ele está com esse problema de rompimento ou porque realmente ali a situação é um pouco mais complicada com relação ao nível, professor? Bem, eu acredito que pelo nível que está, não é um extravasamento, é uma infiltração. A água deve estar conseguindo percolar pelo maciço do dique e saindo pelo outro lado. Perfeito. O extravasamento seria por cima, né, professor? Claro. Isso. Tá, então acho que o termo não é extravasamento, é infiltração. E esse problema houve, né, na enchente de 2024. O senhor acha que teria tido tempo hábil para fazer o conserto necessário ou é algo realmente que requer um certo tempo? Do dique? Do dique, Sim, ali, se está acontecendo essa infiltração aí, tem que saber se é no mesmo local, né, e avaliar muito bem, porque no momento da emergência lá, eles fecharam as brechas, né, onde teve extravasamento, ele abriu a brecha por erosão e aí que entrou aquele grande volume inundando todo o Sarandi. Na emergência, eles lançaram ali o pedra de rachão, aquelas pedras grandes, né, para conseguir estancar a entrada de água rapidamente, e depois colocaram terra e argila. Esse rachão deveria ter sido removido, porque o rachão tem uma grande porosidade e ele faz com que a água consiga percolar nele. Então tem que saber qual ponto que foi e se o ponto, né, tá com esse rachão ou não. Né, o correto era retirar ele e refazer o maciço dele em argila. Professor, o prefeito disse ali que é uma infiltração, não foi? Ele usou, eu acho... Ele usou extravasamento. Mas acho que o professor tem toda a razão. O extravasamento seria por cima, tecnicamente, não é isso que ocorreu. Mas o pessoal ali do Sarandi certamente deve estar apreensivo, né? Não há dúvida. O que o senhor acha sobre a situação deles ali? É relativamente tranquila, porque está vazando pouco, né? Segundo o prefeito. Não, porque que a infiltração, isso daí o nome técnico, isso daí, né, é infiltração e erosão tipo piping, que a gente chama. Isso aí é o clássico aquele lá na Holanda, né? Tem num parque lá, tem um garotinho que está com o dedo no dique, né, de um conto infantil que tem. É justamente isso, que a água está alta de um lado, ele consegue achar um caminho para percolar e ele infiltra, né, e passa por outro lado. Isso daí ele pode começar esse processo erosivo por piping e o decorrer disso daí, né, se ele continuar, ele vai erodir e vai ter uma ruptura do dique de novo. Mas vai ser menos severa porque o nível do Guaíba está baixo agora, né? Então, sei lá, devemos estar ali com desnível entre o lado de dentro do Sarandi que está seco e o lado de fora, sei lá, cerca de 1 metro talvez. Acho que sim, mas então o que o senhor está dizendo, claro, é que se começa a vazar demais, durante muito tempo vai erodindo e rompe, né? Estoura. Isso, abre. Mas essa é uma possibilidade concreta de ocorrer agora, ou aqueles moradores ali podem ficar relativamente tranquilos porque o nível não está alto o suficiente, professor? É isso que é a minha dúvida. Não, é preocupante, né? Porque ele pode causar esse colapso aí do dique. Mas como o desnível ainda está baixo, né, não vai ser uma entrada violenta de água, né, vai dar mais tempo assim das pessoas saírem. Mas no momento que observar essa água entrando aí, tem que, né, eu já estaria meio preparado. Meio preparado para sair de casa? Porque se romper e subir 1 metro aí dentro do Sarandi, né, todo vazamento é preocupante em um dique.
né? Que a gente, um Guaíba, conserto, uma medida rápida e urgente para fazer que aumente essa infiltração, ela é viável, ela é possível nesse momento, você entender? É viável, dá para fazer um reforço ali, né? Colocar material tanto pelo lado de fora quanto pelo lado de dentro ali para conseguir dar uma segurada nessa estrutura aí. Mas mesmo aqui, professor, com o fato do... desculpa, professor, lhe interromper. Observar o seguinte, né, que o Guaíba, ele vai manter, a previsão é a gente manter aí pelo menos 1-2 semanas nesse nível. Ou seja, se ele já está infiltrando com esse nível, ele vai continuar infiltrando, né, por algumas semanas à frente. Então é um processo aí que ele pode evoluir. Eu estou avaliando assim, né, de uma forma teórica. Não fui lá ver exatamente qual é o grau da infiltração, mas toda infiltração em um dia que é preocupante. Mesmo, professor, que o rio Gravataí esteja baixando, né, que é o principal ponto que acaba alagando ali no Sarandi, mesmo com essa possibilidade, porque já há essa fissura, digamos assim, no dique ali. Nesse ponto aí a baixada dele não vai ser... Aí ele tem muita influência do próprio Guaíba, né? Aí ele vai baixar só quando o Guaíba baixar. Então, a outra medição que a gente tem no Gravataí é mais a montante, né? A gente observa o Gravataí baixar, mas é mais a montante. Aí, nesse ponto aí, ele tem muita influência do próprio Guaíba. Então, o nível do Gravataí aí, nesse trecho aí, vai permanecer alto tanto tempo que o Guaíba permanecer. Tá certo. Professor Fernando Dornelles, professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, muito obrigada, viu, professor? E claro que a gente vai continuar pelo trabalho que o IPH tem feito desde a enchente do ano passado, assim, são as referências que nós temos em relação a escoamento, a drenagem e as cheias dos rios. Obrigado de verdade, professor Fernando Dornelles.